Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Desejo um feriado, um ótimo feriado, uma ótima Semana Santa, né? Com muita paz. E aí, eu falei que ia postar exclusivamente para a turma do nono D essa informação, porque foi a turma que eu entrei essa semana passada, né? Essa semana, na verdade. Então, eu falei para vocês que ia tentar postar na quarta. Então, mais uma vez, eu peço desculpa, eu tô me articulando melhor, tá tendo muitas coisas que tá surgindo. Então, não deu para me postar ontem. Mas deixando bem claro, eu vou fazer a correção da atividade que eu coloquei semana passada. Eu já recebi de alguns. Então, eu vou dar o visto, como eu dei já na aula passada, eu já dei o visto para alguns. É uma atividade extra. Eu coloco isso por conta da dificuldade de alguns que possa ter. Porém, quando eu falar na sala de aula que eu vou colocar a atividade, aí vocês têm que dar um jeitinho de fazer, porque a gente precisa cumprir com as atividades, tá certo? Então, vamos lá hoje fazer uma revisão sobre frações equivalentes. Pronto, pessoal, essa aqui primeiro, né, vamos fazer só a nossa correção sobre a atividade da aula passada, que eu postei aqui no grupo. E aí eu não posso fazer essa correção em sala de aula devido a alguns alunos que não vão fazer. Então, a gente vai gastar mais tempo para aprender o conteúdo da semana, tá bom? Então, vamos lá. Nessa primeira continha que eu coloquei aqui, ó, eu tenho duas frações, a soma de duas frações, onde o meu denominador, ele é diferente. Aqui eu tenho 9 e aqui eu tenho 3. Então, quando eu tenho frações com denominadores diferentes, eu preciso fazer com que eles fiquem iguais para a gente poder usar aquela regrinha de somar o valor de cima, no caso da adição, e conservar o valor de baixo. Então, quais são os métodos que a gente pode utilizar? A gente pode usar o método da borboleta e o método do MMC, que aí a gente vai pegar o ponto de partida para a gente ir para o próximo conteúdo, que é fração equivalente, tá certo? Então, vamos lá. O método da borboleta é simplesmente eu fazer o quê? Eu desenhar a borboleta aqui nas minhas frações. Então, a borboleta aqui, ó. Vou fazer essa parte aqui. Então, vamos fazer logo essa multiplicação. 3 vezes 3 dá 9. Então, vou colocar o 9 aqui em cima. E 9 vezes 3 dá quanto? Tabuada. Vamos lá, pessoal. 27. Tá certo? Agora, eu vou fazer. Quanto é 9 vezes 3? 27. Então, eu vou colocar o 27 aqui embaixo, tá certo? Então, vai ficar aqui em cima, vai ficar 9. Aí, como eu tenho um sinal de mais, ó, como é uma soma de fração, eu vou manter o sinal de mais aqui. Vou colocar o 9 aqui. Vou colocar o 27 aqui. Ixi, agora é ruim eu copiar aqui, né? E colocar o 27 aqui embaixo, tá certo? Aí, aqui, vou fazer a soma normal no valor de cima, né? Ó, veja que esses valores que eu coloquei aqui só foi repetindo, ó, esses valores que eu coloquei aqui foi só repetindo o que eu já descobri aqui no método da borboleta, ó. Multipliquei cruzado, 3 vezes 3, 9, coloquei o 9 primeiro, 9 vezes 3, 27, e 9 vezes 3, 27 aqui embaixo. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e fazer a soma normal que tá aqui, ó, que a gente já tem uma soma. Quanto é 27 mais 9? 27 mais 9 vai dar 36. Não, perdão, desculpa. Não, 36, tá certo, é isso mesmo. Então, colocando 36 aqui e 27 embaixo. Aí, aqui a gente já pode iniciar o nosso conteúdo referente à fração equivalente. Porque essa fração aqui, ó, eu consigo perceber que eu consigo dividir ela, não consigo? Existe algum número que eu consiga dividir o 36 e o 27 ao mesmo tempo? Se eu colocar o 2, não vai dar para dividir. Por quê? Porque o 2 ele não divide o 27, porque o 27 é um número ímpar. Então, eu vou tentar outro número. Então, o 3, será que divide? Se eu dividir por 3, vai dar aqui em cima, vai dar 12. Ó, vou dividir por 3, porque eu estou reduzindo a fração, tá? Além de ser uma fração equivalente, é uma fração no estado mais reduzido possível, que a gente vai tentar fazer aqui agora. Então, 36 dividido por 3 vai dar 12, certo? E 27 dividido por 3 vai dar 9. Aí, olhando mais uma vez, tem como eu reduzir essa aqui ainda? Tem como eu deixar ela ainda menor do que isso? Existe algum número que eu consiga descobrir
que eu consiga dividir o 12 e o 9 ao mesmo tempo. Aí eu posso dar uma olhadinha lá, inicialmente, né? Lá na tabuada Aí eu vou olhar. Existe algum número que dê 9, que eu multipliquei e deu 9, e esse mesmo número eu multipliquei por outro e deu 12? Existe também. Então, eu poderia dividir por 6, tá certo? Então, por 3, né? 12 dividido por 3 dá 4, e 9 dividido por 3 dá 3. Aí, agora, tem como eu dividir ainda esse número? Não, não tem como eu dividir o 4 nem dividir o 3. Então, a fração equivalente e irredutível é o 4/3, tá certo? Tia, mas tia colocou na atividade a adição de frações. Então, eu preciso fazer isso? Igual eu falei para vocês. Como a gente está cobrando a adição de frações inicialmente, é um conteúdo que vocês estão aprendendo inicialmente. Então, o conhecimento que eu vou pedir de vocês na adição é fazer a conta. Então, tá certo, tá. Porém, é interessante entender a ideia de equivalência, que é um conteúdo que a gente vai estar estudando depois. Então, nesse tipo de questão, se eu colocar aqui só a primeira questão e resolver e deixar direto, eu posso deixar? No MMC eu consegui descobrir um número menor. Ótimo. Pode usar o MMC também, tranquilo. No método da borboleta eu encontrei um número maior. Eu posso deixar no número maior? Pode, desde que não seja uma questão de alternativa e lá não tem a fração que vocês descubram. Se não tiver a fração que vocês descobriram, aí vocês têm que aplicar a ideia de equivalência, tá certo? Que como foi estudado, eu também preciso cobrar essa parte, tá bom? Então, vamos resolver tudo pelo método da borboleta aqui, eu vou tentar acelerar um pouquinho mais, tá bom? Que aí a parte da equivalência eu já estou explicando aqui, mas aí ainda tem slide sobre equivalência. Então, ó, método da borboleta. 2 vezes 6, 12. Eita. 2 vezes 6 dá 12, então eu vou colocar um 12 aqui. E 6 vezes 7 dá 42. Então, aqui, ó. Agora eu faço o quê? O valor de baixo. Faço o quê com esse valor de baixo? Multiplico. 7 vezes 6, 42. Certo? Agora, esses valores eu vou fazer somar. Por que eu vou somar? Porque aqui eu tenho um sinal de mais. Se tivesse um de menos, eu ia subtrair. Então, eu vou colocar o 12 aqui. E vou colocar o 42 aqui. Tá certo? E o 42 eu vou colocar aqui embaixo também. Tá bom? Então, quanto é 12 mais 42? 52, 54. 54 e 42. Esse valor aqui, pessoal, eu posso deixar ele menor? Existe algum número que eu consiga dividir os dois números ao mesmo tempo? Existe. Vamos pegar primeiro o 2. Se for preciso dividir, depois a gente divide de novo. Então, 54 dividido por 2 dá quanto? Dá 27. 50 dividido por 2 dá 25, né? E o 4 dividido por 2 dá 2, então dá 27. E o 42 dividido por 2? 21. Então, significa dizer... Agora, o 27 e o 21, existe algum número que eu consiga dividir os dois ao mesmo tempo? Não. Então, se eu não consigo dividir os dois ao mesmo tempo, eu vou deixar nessa fração que está aí. Tá bom? 2 quintos e 3 oitavos. Vou somar esses dois valores. Então, somando esses dois valores, vamos fazer o método da borboleta de novo. 2 vezes 8, 16. Colocando 16 aqui. E 5 vezes 3, 15. Colocando 15 aqui. 5 vezes 8, 40. Tá certo? E agora, fazendo a mesma forma que a gente já fez na outra. Vou colocar o 16 aqui. Vou colocar o 15 aqui. Vou colocar o 40 embaixo. Lembrando que é mais, porque todas as contas que eu coloquei aqui foi de mais. Mas se fosse um menos, eu ia colocar um menos nessa parte aqui da soma desses valores. Então, quanto é 16 mais 15? 31. 31 sobre 40. Existe algum número que eu consiga dividir os dois ao mesmo tempo? Não, porque o 31 é ímpar,
Porém, essa daí não é a única informação que eu tenho. Em algumas situações eu vou conseguir dividir pelo mesmo número. Então, 31 sobre 40 eu não consigo dividir os dois. Então, eu vou deixar do jeito que tá aí, tá bom? Vamos para a próxima. 1/3, um terço, né? Mais 3/6. Então, primeiro 1 vezes 6 dá 6. 3 vezes 3 dá 9. E 3 vezes 6 dá 18. 6 mais 9. Aí aqui, deixa eu repetir, né? 6 mais 9 dividido por 18. Vai ficar aqui 6 mais 9. 6 mais 9 dá 15. 15 sobre 18. Existe algum número que eu consiga dividir os dois ao mesmo tempo? Existe. Existe o 3, porque o 3, 15 dividido por 3 não vai dar 5? E 18 dividido por 3 não dá 6? Então, o resultado aqui é 5/6, já na forma irredutível. Tia, mas eu resolvi essa atividade todinha e eu deixei sempre no número maior. Tá certo? Tá certo. Significa dizer a mesma coisa. Se vocês fizerem essa continha aí na mão ou na calculadora para ser mais rápido nesse momento, tá? Não tô mandando usar a calculadora, não. Tem que fazer a conta na mão. Mas vocês vão perceber que o resultado vai ser o mesmo, tá bom? Então, é só explicando a parte de equivalência também, que a partir do momento que a gente está estudando equivalência, a gente vai ter que utilizar equivalência em algumas questões, ok? Passando agora para o slide sobre equivalência de frações. Ficou um pouquinho longo, então se vocês quiserem dividir, ou melhor, eu vou fazer a divisão aqui do vídeo, tá bom? Eu deixo uma parte para correção e a outra parte para o início.